Bom dia! Bom, eu recebi um pedido de uma amiga para conversar um pouco sobre crianças especiais. Eu tenho uma experiência com crianças no espectro autista, então eu decidi vir conversar um pouco com vocês sobre os modos como essas crianças elas podem estabelecer relações sociocomunicativas, como esse diagnóstico, né, o processo desse diagnóstico, como ele é feito, como as crianças mantêm a atenção visual aos objetos e às pessoas, e como elas usam os gestos e a fala nas interações, né, sociais. É importante dizer que o autismo, agora, né, chamado de transtorno do espectro autista, ele é um contínuo que ele é manifestado nas crianças desde dificuldades de linguagem até um grau mais severo que implicaria em deficiência intelectual e muitas outras dificuldades associadas. Então a gente tem uma grande variabilidade de modos de como as crianças se inserem na sociedade, o que elas mostram, né, de sinais mesmo. O que a gente sabe hoje em dia é que algumas crianças elas ficam dentro do que a gente chama de altas habilidades. Então são crianças com inteligência dentro da normalidade, e elas geralmente têm uma alta habilidade para alguma coisa. Então, às vezes, desenham muito bem, às vezes, lidam muito bem com números, mas isso é uma minoria. Mas a gente vê e é alguma coisa que nos traz um fascínio. A gente tentar entender e observar essas crianças com essas altas habilidades. Crianças com esse perfil, elas se inserem bem na escola, geralmente têm um bom desempenho escolar. As dificuldades, elas ficam mais relacionadas à convivência nas relações sociais com pares mesmo, né? Então com outras crianças, porque muitas vezes como elas têm um interesse muito focado, elas têm dificuldade de estabelecer uma relação, conversar sobre o que crianças conversam, e se engajar em brincadeiras, né? Fazer parte ali do mundo que as crianças da mesma idade compartilham. Mas, de um modo geral, essas crianças que tendem à alta habilidade, que têm inteligência preservada, elas vão bem na vida, né? Elas se inserem bem na sociedade. A dificuldade maior é quando as crianças têm uma deficiência intelectual associada. E aí a dificuldade, então, ela é maior para as crianças que têm deficiência intelectual associada. E nesses casos, muitas vezes a fala chega a não se desenvolver. E fala é prognóstico para o autismo, o que implica em dizer que crianças autistas dentro do espectro, né, porque é a nova nomenclatura agora, as crianças com TEA, que não falam, elas tendem a ter uma deficiência intelectual maior, e aí tem todas as dificuldades que nós encontramos quando se trata de uma criança com deficiência intelectual. Vamos lá. O passado do TEA, ele é muito relacionado à esquizofrenia. Então, tem os estudos mais antigos, eles costumavam diagnosticar pessoas, crianças, que apresentavam esse quadro que hoje nós consideramos como transtorno do espectro autista, como uma perturbação mental. Ele era um tipo de esquizofrenia. E somente em 1943 que um pesquisador, um clínico, Leo Kanner, ele traça esse novo perfil, né, dessa nova, ele chama de psicopatologia, e aí ele descreve, e a partir daí que vai sendo
melhor delineado as bases, né, que seriam os achados, os sinais para você diagnosticar o autismo. No nosso diagnóstico estatístico das desordens mentais, também teve uma evolução, é claro, porque os estudos vão sempre sendo feitos e vão achando melhores formas de você estabelecer os critérios para diagnosticar as doenças. E aí, no caso, hoje, né, o último manual, ele sintetiza o TEA como transtornos do espectro autista, né, transtornos do neurodesenvolvimento, que seria uma condição única, com diferentes níveis de severidade de sintomas, né, que foi o que eu falei no começo, e baseado em 2 domínios, que seria a comunicação e a interação social. O primeiro domínio, então a comunicação e a interação social dentro de um grande domínio, e o segundo grande domínio, que seriam os comportamentos e interesses, que na maioria das crianças com esse quadro são restritos e podem ser estereotipados. Tem uma série de estudos que vem buscando estabelecer as bases, né, genéticas do autismo. Ainda já existem muitas comprovações, mas nenhum gene, como nós temos, por exemplo, na síndrome de Down, né, que tem um gene específico que provoca a síndrome de Down, a gente não descobriu ainda no autismo, mas os estudos mostram que há uma série de alterações que vão sendo encontradas aí, mas é muito difuso ainda, não se tem algo achado certo. Tem uma questão da herdabilidade, né, que para a esquizofrenia seria cerca de 80%, então quando você tem uma pessoa na família com um caso de esquizofrenia, você tem chance em 80% de alguma outra pessoa apresentar, e no autismo seria 90%. Estudos relacionados à epigenética, eles têm indicado que quando há casos de esquizofrenia na família, há uma chance de você encontrar pessoas no quadro do TEA. Tem também, às vezes, você não fecha um quadro específico, né? Às vezes você não fecha uma esquizofrenia, às vezes você não fecha um TEA, essas desordens, às vezes elas surgem como um ou outro sintoma, você nota que a pessoa é uma pessoa diferente, mas ela não tem nenhum diagnóstico fechado. E nesses casos, quando os genes eles estão rondando aí a família, pode acontecer de ter uma pessoa que fecha um quadro. Isso é bem comum. Quando você analisa a árvore genealógica da família, você pode encontrar pessoas que tenham características dentro do TEA ou da esquizofrenia, e aí você acha uma criança com transtorno, né, do espectro autista. E aí, então, vou passar um pouquinho por teorias do desenvolvimento. A minha formação, ela é uma formação bem voltada para essas relações históricas culturais, né, do ser humano, e existem hoje em dia, na verdade já há algum tempo, mas hoje em dia está mais em alta, uma série de métodos para você trabalhar com crianças autistas, até métodos que são mais voltados para regulação de comportamento. Eu acho válido, porque se a criança, às vezes ela tem muita dificuldade e ela precisa de algo concreto, algo no corpo, algo que pode ser visto com mais facilidade ou sentido com mais facilidade, e o comportamento ele ajuda nisso, né? Ele ajuda a regular. Mas é importante a gente ter também esse outro lado do conhecimento, que é você enxergar as práticas humanas e você considerar que esse sujeito que ele
está ali, né, dentro daquele quadro específico, ele não é alheio a tudo o que a sociedade vive, né? Ele também é um ser humano, ele também é reconhecido como um ser humano por outros seres humanos, ele frequenta uma família, ele está inserido numa sociedade. Então é a partir desse olhar que eu vou conversar com vocês, mas considerando que há uma série de outras possibilidades de olhar sobre o transtorno do espectro autista. Temos uma série de teóricos que vêm nos ajudar a entender os processos todos pelos quais os seres humanos passam para se desenvolverem, para desenvolver a afetividade, cognição, linguagem, pensamento. E nós temos então o Winnicott, que ele vem nos dizer que dos estágios de dependência do bebê desde o nascimento até o início da sua independência. E o que ele diz resumidamente, é claro, que tem um estágio que é de dependência absoluta quando o bebê nasce. É um momento em que ele está extremamente suscetível às experiências com o ambiente. É um momento em que ele acabou de nascer mesmo e que ele depende basicamente da função materna, né, que geralmente é exercida pela mãe. Então a mãe é uma figura de grande importância no desenvolvimento afetivo e emocional do bebê. Ela é quem o insere, ela é o primeiro ser humano que está ali dando o apoio na cultura, né, dando não só na cultura, mas todo o suporte que o corpo precisa para continuar vivendo, né? Então, a mãe, a figura materna, ela é uma figura de extrema importância no início da vida do bebê. E aí, com o desenvolvimento, essa dependência que é absoluta, ela vai passando a ser relativa à medida em que, isso é o que os teóricos consideram, é claro, né? À medida em que o bebê vai solicitando e a mãe não... A mãe, né? A pessoa que faz essa função materna mesmo, né? Ela vai falhando um pouco. A gente vê muito isso na natureza. Eu tenho gatos e muitas vezes eu sempre tive desde criança e sempre observei. E aí quando as gatas dão cria, no início da vida do gatinho, elas são exclusivas. A mãe está exclusivamente ali para o filhote. Mas à medida em que o filhote vai crescendo, ele já tem uns 2 meses, a gata mãe, ela deixa de atender os chamados dos gatinhos o tempo todo. Ela vai fazendo essas falhas que parece que é meio natural mesmo, né? Porque se a gente vê nos animais fazendo e a gente vê que isso acontece no ser humano, é alguma coisa que vai puxando o serzinho ali para um desenvolvimento rumo à independência, no sentido de que ele já está fortalecido emocionalmente e ele pode contar com outras pessoas, ele não depende exclusivamente da função materna ali, né? A mãe, ela consegue oferecer cuidado e o afeto durante todo o nascimento do bebê, né? Todos os cuidados que ela tem. E a amamentação, ela é um momento em que esse vínculo, ele é mais forte. Então, quando a mãe consegue amamentar, isso é um excelente sinal de que o vínculo afetivo e emocional vai ser estabelecido bem satisfatoriamente. E também tem uma questão de que esse momento ele precisa ser prazeroso, né? Tem várias mulheres que adorariam amamentar, elas têm esse desejo grande, mas por uma série de motivos ocorre que a amamentação ela é inviável, ou ela é acontece de ser um momento de dor, né? Por algum problema e tal. E aí rola aquela culpa, aquele sentimento de frustração, mas o que a gente tem que pensar é que a gente faz o que é possível. É claro que se puder amamentar é muito melhor, né? Porque é um momento em que o vínculo, o laço entre mãe e bebê é muito forte, né? Não é só o alimento para o corpo, é o alimento para a alma mesmo, né? Então é realmente um momento de muita importância
para esse desenvolvimento socioafetivo dos dois, especialmente a construção do afeto do bebê. Mas nem sempre é possível, né? Nem sempre sai como a gente deseja. A figura materna ela é fundamental, né, nesse início da vida do bebê. Geralmente ela é proporcionada pela figura da mãe, mas pode acontecer de ser uma outra pessoa que faz essa função. E o que acontece é que às vezes as mães elas têm várias dificuldades depois do parto e elas podem não estar tão disponíveis, né, para essa relação, para essa necessidade do bebê. Então, isso não vou dizer que é uma causa, mas pode ser uma ocorrência, especialmente no caso dessas crianças que estão dentro do transtorno, né? A mãe não estar tão disponível para oferecer o que o bebê precisa ali no primeiro momento da vida. E aí, nesses casos, a mãe precisa de amparo, de todo amparo para conseguir sair desse quadro, que não é um quadro de doença, e precisa de todo o apoio possível para ela voltar a ter a disponibilidade para se dedicar ao bebê. Quando a criança está no processo de diagnóstico, os relatos são de que o bebê ele era um bebê quietinho. Então, tem essa possibilidade, né, de que os bebês que estão incluídos no espectro autista, eles já eram bebês pouco sociáveis, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas eram bebês que requisitavam menos o outro. E muitas vezes isso acaba passando despercebido, porque o bebê é só tido como um bebê tranquilo, né? Calmo. Acontece que, assim, como eu disse, os quadros eles são muito variáveis. Então, às vezes, o bebê é muito irritado. Mas a gente vê as duas coisas, né, acontecendo. Não há um consenso na literatura, mas há relatos de que muitos bebês ali passam como bebês tranquilos, os pais não notam nenhuma alteração no desenvolvimento nos primeiros meses de vida do bebê, porque é um bebê tranquilo, um bebê que se alimenta, que dorme, né, mas pode ser um bebê que recruta menos o outro, pode ser um bebê que olha menos, que se oferece menos, porque os bebês, na relação de cuidado, à medida em que ele vai crescendo, ele vai solicitando o outro, o outro vai interagindo, vai fazendo carinho, brincadeiras, e ele vai gostando e vai querendo mais, ele vai pedindo, ele vai se oferecendo nessa relação. Isso provavelmente não aconteça ou aconteça menos com crianças que mais tarde vão ser diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista. Esse solicitar cuidados, né, ele é um primeiro modo de comunicação que se estabelece entre a mãe e o bebê. Então, se o bebê ele faz menos isso, significa que ele está menos disponível para essas relações socioafetivas, né, e sociocomunicativas também. Esse modo de se comunicar do bebê seria entendido pela psicanálise, por exemplo, como uma comunicação silenciosa, né? Que o bebê ele oferece os sinais do seu estado interno à mãe e a mãe vem e providencia esses cuidados. A mãe que eu tô dizendo é a pessoa que vem fazer essa função materna, né? E isso à medida em que o bebê solicita e a mãe oferece, a mãe age no sentido de providenciar, né, a satisfação do bebê, seriam o modo de comunicar que favorece o desenvolvimento emocional e a constituição do ego da criança. E onde eu estou querendo chegar é na apropriação da cultura mesmo, né? Então, nesse processo de interação em que o bebê dá os sinais, a mãe oferece os cuidados. Então tem um produto da inserção e da participação do bebê na vida social nisso, né? Ele vai se constituindo como um humano, repleto de cultura ali, convivendo com outros humanos e fazendo parte de todas essas interações, no início mais com a mãe, mas ele vai ampliando com outros membros da família. Então, a mãe, nessa relação de comunicação entre mãe e bebê, a mãe compreende o que o bebê quer, né, e atende às suas necessidades. E aí são as bases, na verdade, né, para as primeiras formas de comunicação
do bebê com o seu meio social. Então ele vai, na experiência, ele vai entendendo que ele pode solicitar que venha alguém e o ajuda a satisfazer algo que ele deseja. Isso não é no nível da consciência, né, porque é um bebê, mas é assim que as relações vão sendo formadas, né, na experiência mesmo, do dia a dia. Muitas vezes, os bebês que depois, mais tarde, vão ser diagnosticados no transtorno do espectro autista, eles passam despercebidos, né? As mães não relatam alterações no desenvolvimento. Então, geralmente, o desenvolvimento motor tá dentro do que é esperado. É claro que existe variabilidade, mas, de um modo geral, as crianças autistas elas têm um desenvolvimento motor que caminha bem. E elas não têm nenhuma marca física, né? Não há nenhum traço no rosto, no corpo, que marque, que seja um sinal do quadro. O que eu noto é que os pais começam a perceber que há algo de errado conforme é requisitado da criança mais a apropriação da cultura. Então, chegou num aninho e a criança não fala, e a criança olha pouco, e você procura se comunicar e conversar com ela, e ela retorna pouco, aí os pais começam a ligar o alerta e tentar entender por que isso está acontecendo, por que a fala não vem. As pesquisas vêm mostrando que essas crianças elas têm uma persistência em comportamentos reflexos, de exploração oral e pode ter um controle, um atraso no controle motor da cabeça, mas como eu disse, é muito variável, né? Então tem crianças que você não... Muitas das crianças que eu atendi, né, no período em que eu fazia esse trabalho com crianças no TEA, não tinham nenhum atraso no desenvolvimento motor, elas caminhavam bem, mas pode acontecer de ter, né? O que a gente nota é que sim, a questão da exploração oral, muitas vezes as crianças estão grandes já e elas têm essa coisa de levar tudo à boca, né? Com 4, 5 anos de idade, e tudo que elas pegam, elas levam à boca. É um modo de explorar, de você aumentar a sensação de exploração das coisas do mundo, né, dos objetos. Então não basta só tocar, elas precisam levar a boca para sentir e para conhecer aquele objeto que ela está explorando. Essas crianças, de um modo geral, elas têm uma atenção visual que é muito orientada para objetos ou para partes específicas de objetos. Então, se elas veem, por exemplo, um ventilador rodando, elas tendem a ficar olhando o movimento das pás do ventilador. E assim, uma criança com 2, 3 anos de idade, ela pode até olhar para um ventilador, mas ela não vai ficar com um olhar fixo ali por muito tempo. Ela vai olhar e vai parar. Uma criança com desenvolvimento típico, né? E ela vai preferir olhar para uma outra pessoa do que para um objeto. Agora, as crianças com TEA, elas tendem a ter essa atenção maior para objetos do que para pessoas. Certo. Então, como eu já disse, né, essa questão dos sinais, como são sinais muito sutis no início da vida do bebê, porque o bebê, ele tem... Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, né? Ele vai mostrando ao longo do primeiro ano de vida todas as aquisições em termos de envolvimento social, de aquisição de cultura mesmo, né? De como a gente vai se apropriando dos modos humanos de se comunicar e de interagir. Mas isso não é muito claro para todo mundo. Então, a criança acaba passando despercebida, né? Parece uma criança com desenvolvimento normal. E aí, quando chega no primeiro aninho, que ela demora para falar, ou a fala não vem, aí os pais ficam nessa suspeita. Então, elas chegam para
num diagnóstico já com mais de um ano. Geralmente em torno de 18 meses, né, 1 ano e meio, 2 anos. Aí, apesar de hoje nós termos muito mais conhecimento e muitos profissionais mais atentos a esses sinais, é difícil de se fechar um diagnóstico rapidamente. É um diagnóstico complexo, precisa de uma série de profissionais avaliando a criança para conseguir determinar se há ali mesmo, né, um quadro compatível com o transtorno do espectro autista ou se é alguma outra coisa. Então, o diagnóstico ele é tardio, a criança passa por muitos especialistas, muitas instituições até conseguir fechar o diagnóstico. E enquanto isso, muitas vezes, eu posso dizer que na maioria das vezes a criança acaba ficando perdida. Ela perdida no sentido de que não tem um apoio especializado para isso, a criança e muitas vezes a família, né? Acaba não tendo orientações, não tem um direcionamento do que poderia ser feito ali naquele começo da vida para minimizar os impactos ou para já começar a oferecer alguma coisa que vai ajudá-la no desenvolvimento. E aí, nesse processo do diagnóstico, a família começa a entrar em contato com uma série de sentimentos, porque é um diagnóstico muito difícil, né? Então, a família pode ficar no estado de choque, pode se sentir culpada, onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, né? E isso vai sendo um contínuo de sentimentos até que culmina na aceitação do quadro, muitas vezes, né? O que é bom, o que é positivo, porque quando você aceita, você acredita numa possibilidade de trabalho, né, de evolução ali daquela criança. Todas as crianças evoluem, por mais dificuldade que elas tenham, se elas tiverem o apoio certo, né, o apoio direcionado, de profissionais que saibam o que estão fazendo, elas vão evoluir. Então, acho que o importante é saber isso. E o importante também, que eu sempre, quando eu entro em contato com famílias, né, que estão com crianças que são possíveis de serem incluídas no quadro, eu sempre digo que o filho é o mesmo, né? Ali, aquele sujeito que a gente está falando sobre, que pode ter um diagnóstico, ele não deixa de ser a criança que está crescendo ali naquela família, ele é a mesma pessoa. A única coisa é que a gente vai precisar ajudá-la de outras formas. Então, é importante você ter o diagnóstico para conseguir oferecer o melhor recurso para a criança. O meu mestrado foi relacionado à comunicação da criança autista. Eu fiz outras pós-graduação. Eu fiz também a minha conclusão de curso, né, da Fono, foi com crianças incluídas no TEA. Depois eu fiz uma outra especialização. Essas crianças que eu intervi para fazer, né, as pesquisas, elas me mostraram uma série de aquisições em termos de cultura, mas essas aquisições elas não são dentro do que a gente considera o esperado. Elas têm um modo de interagir e de aprender coisas e de mostrar e compartilhar coisas que é bem diferente. Acho que é importante a gente ter isso em mente, porque as crianças que estão no transtorno do espectro autista, elas têm uma forma bastante particular de se relacionar com essa faceta da cultura, com o que os humanos esperam dela e o que elas esperam do humano e como elas compreendem o mundo. E é a partir desse olhar que eu vou conversar com vocês nessa parte também, né? Como eu disse, você trabalhar na esfera do comportamento é positivo do meu ponto de vista, porque você ajuda, você dá o palpável ali para ela saber como ela pode agir. Mas
a gente nunca pode esquecer que comportamento, ele não é isolado de cultura, né? Inclusive, comportamento é parte da cultura. A gente se comporta de certas formas porque é o que a sociedade espera que a gente faça. Então, é bem importante a gente ter essa consciência de que a gente vai esperar dessa criança que ela se aproxime o máximo possível daquilo que a gente espera para a faixa etária, né, e nível de desenvolvimento dela. Mas ela pode me retornar de uma outra forma. E nesses casos do TEA, elas geralmente me retornam de formas bastante únicas. O que eu notei é que ela aprende a brincar com diversos objetos. Ela, de um modo geral, as crianças, né, no TEA, elas aprendem a brincar com diversos objetos e materiais, mas muitas vezes é preciso oferecer brincadeiras que são esperadas para crianças de menos idade, quando é uma criança com mais alterações de desenvolvimento, né? Então, uma criança de 4 anos, por exemplo, a gente espera que já esteja dominando bem o jogo simbólico, brincando de casinha, de carrinho, narrando histórias, contando fatos e experiências do cotidiano, que esteja com uma fala praticamente próxima à do humano, apenas com pequenas trocas e omissões, mas que tenha um discurso bem elaborado já. Uma criança com uma alteração de desenvolvimento significativa no transtorno do espectro autista, pode ser que ela nem fale. Então, há uma série de atrasos que a gente vai observar no envolvimento dessa criança nas interações sociais e nas brincadeiras. Então, se a criança tem muita dificuldade, a gente vai ter que oferecer brinquedos que trabalhem mais com o movimento do corpo, que ela possa pular corda, rodar bambolê, brincar de encaixe. São brinquedos para crianças de mais ou menos 1 ano de idade, mas esconde-acha, mas é o que é possível, né? E assim, você investindo, mesmo que seja uma brincadeira que é esperado para crianças de menos idade, você está investindo em algo que é rico em símbolo, né? Tem muito conteúdo cultural mesmo. As crianças brincam com isso, naturalmente. Mas, de um modo geral, as crianças típicas brincam quando tem menos idade. Mas a gente não vai deixar de oferecer porque é uma prática cultural. E a partir dali, a gente consegue entender como a criança está interagindo e solicitando outro e compartilhando dentro dentro do que ela pode e dentro da particularidade do desenvolvimento dela. O que é difícil quando a criança tem bastante alteração de desenvolvimento são brincadeiras mais complexas, que envolvem regras, então, contextos complexos, né? Isso que uma criança, por exemplo, de 4 anos faria sem muita dificuldade, ou com pouco auxílio. Uma criança tem um quadro severo no sentido de ter uma deficiência intelectual associada. Ela vai ter dificuldade de entender essas regras e participar dessas brincadeiras mais complexas. Elas podem se inserir, né, nesse tipo de brincadeira, mas elas vão se inserir de uma forma diferente. Eu atendi uma criança, ela falava, ela gostava de pegar a bola das crianças e sair correndo. Então as crianças estavam jogando bola, ela tinha 4 anos na época. As crianças estavam brincando de bola, joga a bola um pro outro, queimada, alguma coisa assim, né? Batata quente, enfim, uma brincadeira lá, e ela pegava, quando a bola vinha pra mão dela, ela pegava e saía correndo. Então ela tava inserida ali, né, dentro da brincadeira com outras crianças, mas ela tinha um modo de participar que não era o esperado ali para aquela brincadeira. E aí virava uma outra brincadeira, porque aí todo mundo ia correr atrás dela para conseguir pegar a bola. Nesse sentido, a inserção dessas crianças na escola é fundamental, porque ela tem a possibilidade de interagir com crianças da mesma faixa etária e na vivência ela ir desvendando como é que faz, como é que lida, né? E como outras crianças também aprendem a diferença
convivendo com crianças diferentes, né? Cada um é diferente, mas às vezes a diferença ela é maior, né? Ela é mais perceptível. Então, é também algo positivo para crianças típicas, né? Conviverem com pessoas, cada uma é de um jeito, e elas entenderem o limite de cada uma. O que acontece também é que muitas vezes, como há, né, essa dificuldade de interpretar o simbólico, aquilo que a gente inventa, essas crianças elas podem ter também uma dificuldade importante em atribuir os aspectos culturais dos objetos, né? Por exemplo, pegar um carrinho e fazer que é um carrinho mesmo de verdade, né? Ou brincar que o carrinho voa. Esse tipo de jogo simbólico, ele é mais difícil para crianças com mais alterações cognitivas, né? Que estão incluídas dentro do TEA. Então, quanto menos fala a criança tiver, quanto menos ela tiver condições de falar, mais a gente vai notar que ela tem dificuldades de representar um mundo de acordo com o que outras crianças na mesma faixa etária faria. É claro que se for uma criança com o que a gente chama de altas habilidades, né, com a inteligência preservada, ela vai ter mais condição de se inserir, de brincar, contar coisas e usar os objetos de acordo com uma perspectiva mais cultural, né? Então, brincar com carrinhos, com bonecas. A fala ela é extremamente importante para o desenvolvimento de todos os seres humanos e ela é um prognóstico, né? Ela indica a condição cognitiva da criança, o que ela tem de potencial ali para aprender, né? O que é dela, né? O que ela ali mostra que ela pode evoluir e ter uma inteligência normal. Então, a aquisição da linguagem, ela marca definitivamente a apropriação, né, dos modos humanos de viver e representar o mundo. E, no caso dessas crianças, quando elas não adquirem a fala, elas têm uma forma que a gente considera a forma única, né, de se apropriar desses... da cultura humana mesmo. A fala, ela significa você ter no nível individual aquilo que é coletivo. Então, no processo de aquisição da linguagem, a criança primeiro ela é significada pelo outro. Primeiro o outro oferece toda a base de sentidos e de interpretações do mundo. Ela vai se apropriando daquilo. Ela vai fazendo com que aquilo, na interação, na vivência mesmo, né? Com que aquilo seja dela e ela consiga também interpretar o mundo. Essa é uma grande dificuldade das crianças com transtorno do espectro autista. Elas têm, não todas, né? Mas uma parte dessas crianças, elas têm essa dificuldade de se apropriar da linguagem, né? Dos sentidos do mundo. A função da linguagem é primordialmente a comunicação. E ela liberta o homem, né, das percepções imediatas do ambiente. Então, quando a criança consegue falar, ela consegue contar o que aconteceu. Quando a gente vê crianças com 2, 3 anos de idade, que vai para a escola e acontece alguma coisa, né, uma criança bateu ou aconteceu uma coisa muito inusitada, quando elas veem os pais, a primeira coisa que elas fazem é contar aquilo inusitado que aconteceu. Então, aquilo não está acontecendo agora, já foi, né, é passado, mas elas têm condições de resgatar aquilo e ali dizer para os pais o que aconteceu. As crianças autistas com mais dificuldade, elas podem não ter essa habilidade, ou podem ter essa habilidade diminuída. A gente tem uma série de funções de linguagem que a gente espera para as crianças e no primeiro ano de vida a gente já espera que ela consiga fazer muitas delas, né? Que seja plurifuncional. E o que a gente nota é que as crianças dentro do espectro, elas têm menos funções, mesmo com idades mais avançadas, elas costumam ter menos recursos comunicativos, então elas
tem uma comunicação mais para solicitar coisas de um modo geral, né? Apesar de, se a gente fizer uma análise do discurso, numa brincadeira, a gente pode ver que ela consegue contar coisas do modo dela, mas elas podem contar, mas elas têm uma comunicação que tende a solicitar desejos para o outro, né? É mais o que a gente chama de instrumental ou regulatório. Ela fica nessas duas funções. Então, ou ela pede, né, porque ela quer alguma coisa. Isso é a forma mais, digamos, mais comum numa comunicação de uma criança autista com um grau de severidade maior. Também elas podem ter bastante dificuldade no contato, né, ocular. Essa coisa de você trocar olhares, de você olhar, sorrir, você olhar e responder, você olhar e agir, né? Então, você conversa com o outro, né? Você é um bebê ou você é uma criança pequena, a pessoa está conversando com você, você olha para ela e ela te pede alguma coisa ou ela te fala alguma coisa e você dá o retorno, né? Ou você mesmo olhar e contar alguma coisa. Isso é algo que costuma, mesmo as crianças com menos alterações dentro do TEA, elas têm esse contato ocular reduzido. Então, a gente vê que essas crianças elas têm recursos simbólicos, mas é um modo bem particular de você interagir com a cultura e com o outro. Mas assim, o outro sempre tem a oportunidade de ajudá-la a desenvolver mais essa cultura. E é por isso que eu disse para vocês que a gente precisa ter esse olhar considerando que essa criança, ela é um ser que está inserido numa cultura humana. Então, quando a gente consegue isso, a gente pode ampliar essas oportunidades de ajudá-la a alcançar o cultural, o simbólico. Você pode chegar nesse nível, né, de apropriação da cultura, ou pelo menos oferecer para que ela possa tentar alcançar alguma coisa a partir do comportamento, né? Mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar de que, apesar de toda a dificuldade que uma criança dentro do espectro autista possa vir a ter e de ter um envolvimento bastante único com as práticas culturais, né, com o modo como ela representa o mundo, como ela se comunica, como ela requisita o outro, como ela compartilha fatos e experiências, a gente sempre precisa oferecer para ver o que dali sai. Porque se a gente tira essa parte simbólica e cultural, a gente tira a essência do humano ali naquela criança, né? A gente nunca pode esquecer que o comportamento, ele é uma das esferas da cultura. Então, é com esse olhar que eu queria encerrar hoje e eu agradeço. Até mais!